Novidades sobre taxação de produtos de renda fixa. Esse assunto está repercutindo bastante no Brasil todo, tem muita coisa que precisa ser definida e eu estou trazendo para você aqui as últimas notícias, assim como outras notícias também. Bem-vindo a mais um novo modelo de vídeos aqui no canal, com a intenção de trazer vídeos diários para você com notícias, as principais notícias do dia que afetam a vida do investidor brasileiro. O objetivo é trazer as principais notícias em 6 minutos. Eu vou deixar o link de todas essas notícias aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro a gente tem aqui a informação de que essa notícia que está repercutindo já há alguns dias, né? Então de 5 dias atrás, que o governo acabou com ativos isentos, veja, novo imposto de renda para LCA, CRAs e debêntures incentivados. O fato é que depois dessa repercussão toda, a própria Bolsa de Valores se manifestou aqui, a B3, né? E aí criou aqui um artigo, né, que inclusive aqui tem uns 5 minutos de leitura esse artigo aqui, que fala sobre o seguinte, ó, como fica o IOF, o imposto sobre LCIs e LCAs, entenda as medidas do governo. E como eu falei, com a intenção de fazer você ganhar tempo aqui, eu vou trazer o ponto que é do interesse principal dos investidores. Olha, fim de isenção para alguns investimentos. Passará a incidir imposto de renda com alíquota de 5% nas novas emissões de títulos que hoje são isentos, como LCA, LCI, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Então, era comum não ter imposto de renda sobre esses produtos financeiros e passará a ter uma alíquota de 5% sobre a rentabilidade. A alíquota única de 17% também é uma novidade, olha, presta atenção, ó. Em relação aos demais títulos sobre os quais já incide imposto de renda, haverá harmonização tributária. Independente do tempo de investimento, o imposto de renda será de 17,5%. Atualmente, os rendimentos têm incidência entre 15% e 22,5% de imposto de renda, dependendo do prazo. Então, vai acabar com essa questão de tributação escalonada por período. Vai ter uma tributação só, que vai ser de 17,5%. Então, o imposto mínimo já não vai ser mais de 15%, mas também o imposto máximo não vai ser de 22,5%. E aí fala aqui também sobre as bets, né? E aí eu vou tirar uma pausa dessa setinha aqui. Fala sobre as bets e um outro tema também do interesse do investidor, que é a tributação sobre juros sobre capital próprio. Ó. Aumento de 15% para 20% na tributação dos juros sobre capital próprio, que é uma maneira em que as empresas brasileiras remuneram o investidor, o acionista, né? Tributação de bancos e fintechs, fala ali também, mas o que principal assunto ali é de que vai passar de 15% para 20%. Né? Agora, observação adicional, que obviamente você não deve se preocupar nesse momento. Por quê? As medidas ainda precisam passar pelo Congresso. Né? Então, existe ainda com certeza um cenário para discussão bastante desse tema aqui, flexibilização. Eles estão recuando à medida em que a reação do público ou a reação do investidor brasileiro, da população brasileira, é forte em relação a essas notícias sobre mais um incremento na carga tributária brasileira, então você deve esperar ainda uma atualização sobre isso. E a gente vai ter, obviamente, nós teremos a informação mais atualizada a cada semana que passa, então a minha proposta aqui é trazer novidades a respeito disso. E aí, a próxima notícia que... Bom, e aí você pode eventualmente pensar assim, será que não vale mais a pena investir no Brasil? Poxa, caramba, taxa atrás de taxa. Você mora numa casa que precisa pagar taxa para morar. Você utiliza energia elétrica, tem taxa. Você ganha teu salário, tem taxa. Você investe, tem taxa. Então você pode pensar que será que faz sentido continuar investindo no Brasil? E aí, a minha opinião, né? Claro que vale a pena ainda, na verdade, se mostra como uma alternativa para um país que vive te cobrando taxas atrás de taxas. Aí, ó, o Ibovespa fecha no patamar de 2025, aí no maior patamar de 2025, com Vale, B3 e bancos aí estimulando esse crescimento. O Ibovespa esse ano está tendo realmente um desempenho interessante e certamente, né, atingindo ali os pontos mais altos ali, certamente ainda se encontra muita oportunidade na Bolsa de Valores. Então, se você acha que os investimentos de renda fixa agora não são tão atraentes e principalmente se você tem objetivos de longo prazo, tem muito gringo vindo para o Brasil comprar ativos, tá? Vou te mostrar na próxima notícia. Então, o plano B para o brasileiro, que vive em um país que tem muita taxa e a cada momento eles estão pensando em alguma maneira de punir cada vez mais o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, aumentando o tempo de contribuição para a aposentadoria, diminuindo o benefício, incluindo taxas até quando o brasileiro está investindo. A alternativa é você fazer um plano B. Né? Então, em relação a essa notícia aqui, o Ibovespa sobe forte, atingindo o topo, é um ponto de alerta para você que está de fora
está deixando de utilizar, né, possibilidades para poder, de alguma forma, se proteger de um país que te cobra tanta taxa, né? E além disso, né, de que o Brasil ele fechou no maior patamar, a gente tem aqui a notícia aqui, ó. O Brasil volta ao radar dos estrangeiros, ó, mais trauma recente com emergentes ainda pesa. É claro que o investidor estrangeiro, quando investe na Bolsa Brasileira, ele está em busca de oportunidades, né, e mais essa indecisão, né, em relação a taxas, em relação a eventos judiciais, mudança na legislação, né? Isso de alguma forma espanta o investidor. Mas isso não tem sido motivo suficiente para poder afastar o investidor americano ou o investidor estrangeiro, de uma forma geral, da Bolsa Brasileira, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, nessa matéria aqui, que um evento como, por exemplo, a eleição é uma coisa que tem chamado a atenção do investidor estrangeiro. Obviamente, existe uma expectativa de que haja uma troca de governo na próxima eleição. Faltam aí aproximadamente 14 meses para isso acontecer, né? Então, existe aí uma especulação de que o mercado está muito barato hoje, está muito barato, e a confirmação de que esse governo não vai continuar pode fazer a bolsa explodir. Então, se antecipar ou ter um plano para poder investir em ações enquanto estão baratas, para poder aproveitar essa subida, é uma escolha bem inteligente, bem estratégica. Na minha opinião, faz muito sentido. É o que eu tenho feito, comprado ações baratas, fundos imobiliários baratos, porque, de fato, se esse governo mudar, né, como aconteceu aí lá nos Estados Unidos, né, o povo americano saiu de uma percepção de muita fragilidade para uma percepção, obviamente, que tem aquelas pessoas que discordam do Trump, mas percebem que hoje tem um governo um pouco mais, né, mais positivo, mais um governo não tão frágil, acho que essa é a palavra, não tão frágil quanto o governo do Biden. E isso, obviamente, vai ter uma reação muito semelhante aqui no Brasil, em que o país que está se mostrando aí claramente descontrolado em relação ao endividamento, inflação muito alta, golpe na aposentadoria, no INSS, são uma série de fatores que tem trazido muita insegurança para o povo brasileiro de uma forma geral e principalmente para o investidor. Havendo um vislumbre, uma expectativa de que esse governo mude, obviamente o ânimo do investidor vai melhorar. E isso vai trazer novos investidores à bolsa, investidores que estavam freando ali as posições, comprando um pouco mais. Então, nada melhor do que se antecipar em relação a isso, né? Falando sobre inflação, né? Falando sobre inflação, a gente tem essa penúltima notícia aqui que fala sobre a previsão de PIB cresce no Brasil e a inflação cai para 2025. Agora, note o detalhe, ó. A expectativa da inflação cai de 5,44 para 5,25. Isso ainda é bastante distante da meta, tá? Que é de 4,5. Então, você pode esperar sim, deixa eu colocar aqui mais uma marcaçãozinha aqui, ó. Você pode esperar sim, tem até uma lupinha aqui, ó. Expectativa de inflação cai de 5,44 para 5,25. Você pode esperar sim um aumento da taxa de juros antes dela começar a cair. Existe uma expectativa de que na próxima reunião do Copom ela continue estável, mas se a inflação está longe da meta e está acima da meta, o único instrumento que o Banco Central tem para poder trazer para a meta é aumentar a taxa de juros. Então, existem ainda muitos bancos ainda esperando de especialistas em relação ao acompanhamento dessa taxa de juros, né, de que essa taxa de juros vai subir ainda antes de cair, né? Então, e por isso aqui, ó, com o mercado financeiro dividido, o Banco Central pode interromper esse ciclo de alta de juros nessa quarta. Interromper. Então estava subindo, opa, interrompi. Vou cair? Talvez não. Então, talvez interrompa aí por uma reunião, 2, 3, e daqui para o final do ano suba um pouco mais, está se falando de uma taxa de juros de 15%, para depois, e se isso funcionar, e depois sim, se pensar em uma redução. Já se fala em 15%, 15,5%. A notícia mais recente, de um dia atrás, é que fala que o mercado financeiro está dividido e o Banco Central pode interromper esse ciclo de alta de juros nessa quarta. Mas, como eu falei, né, pode haver ainda um desdobramento. Atualmente está em 14,75, o maior patamar em 20 anos. Né? Então o Copom deve encerrar aqui, ó, deve encerrar o ciclo de aperto monetário em junho, mantendo a Selic 14,75 ao ano, mas sinalizando estabilidade da taxa por um período prolongado.
diz o Itaú em comunicado. Então, entretanto, há bancos que projetam um novo aumento da taxa básica de juros para 15% ao ano. Né? Então, ainda existe a expectativa de subir para 15%. Talvez estacione em 14,75 nessa próxima reunião, mas a gente ainda está falando de uma taxa de juros bastante alta ainda e que ainda não começou a cair. Né? E aí, uma última notícia aqui, o Boletim Focus. Analistas do mercado reduzem estimativas de inflação para 5,25% em 2025. Né? Lembrando que a meta é 4,5%. Né? Então é muito importante aqui, para a inflação, vou até marcar aqui, vou colocar uma setinha dessa vez aqui. Para a inflação de 2025, a estimativa do mercado recuou de 5,44% para 5,25%. Mesmo assim, continua bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. Foi a terceira queda seguida. Então, quer dizer, isso é importante. Deixa eu até frisar aqui. Continua bem acima da meta. Se existe uma meta, o governo vai perseguir essa meta. Né? E se não diminuir, a alternativa vai ser 14,75%. Próxima reunião, 14,75%. Não resolveu? 15%. Isso pode anotar aí. Tá? E se não resolver? 15,5%. Até começar a cair. Então, o ciclo de baixa da taxa de juros ainda não começou. Então, ainda tem ações baratas, ainda tem fundos imobiliários bem baratos ainda. E se esse cenário começar a mudar e mudar o cenário da política na próxima eleição, quem se antecipou com certeza vai ter grande vantagem nisso. Bom, minha promessa é de entregar um vídeo de 6 minutos e vamos ver aqui agora se eu conseguir. Dessa vez foi quase, mas no próximo vídeo, um vídeo bem curto com as principais notícias. Lembre-se, todos os links das notícias estão ali na descrição. Meu objetivo é fazer você ganhar tempo, tendo acesso às principais notícias que afetam a vida do investidor em poucos minutos, todo dia, no mesmo horário. Grande abraço, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, dê um like aqui, comenta gostei, que aí eu vou colocar esse projeto adiante aí todos os dias. Vídeo aí, geralmente aí por volta de meio-dia, 1h, com as principais notícias do dia. Combinado? Grande abraço para você e bons investimentos.